260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele... Quando o cordeiro desatou o guarda... Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Universidade X, 72 aulas, terceira aula. Capítulos 20 a 28 de Matitiarro original. Nosso professor Jesus começa falando sobre a justiça de Deus nos pagamentos. Diferente do poder azul e do poder vermelho, nem Marx, nem Max, mas sempre suprapartidário e supradual. Porque quando ele fala da metáfora dos pagamentos, ele fala algo que eu vou destrinchar agora, que é o seguinte: o texto fala que os funcionários reclamaram porque os outros receberam o mesmo trabalhando menos. Porém, a voz do Criador diz: não foi o contrato? Você pode escrever aí, não foi o contrato? Quando te contratei, não foi dito que receberia 1 denário por dia? E a resposta foi: a justiça não está pautada no valor igual marxista, comunista igual dos dois. A justiça está pautada no direito do responsável chamar e contratar. A justiça está pautada no contrato. Eu queria que todos escrevessem isso. A justiça está pautada no contrato. A justiça não está pautada no que você acha. A justiça está pautada no contrato. Então, nos originais da Bíblia, para nós ex, o que é de mais importante é o contrato. Sempre. A Bíblia é um contrato. O que é isso? O que começou a trabalhar de manhã, não foi dito para ele: se você trabalhar o dia inteiro, você ganha um denário? E o que começou a meio-dia, não é a mesma coisa? Se você trabalhar meio-dia, você vai ganhar um denário? Sim. Então tá tudo dentro do contrato e tá justo e tá certo. O problema é que o trabalhador tem ciúme, tem inveja, tem ego e não consegue perceber a cabeça do trabalhador, a cabeça do empregador. Porque o empregador tem outra cabeça, outra responsabilidade. E para fazer empatia com o empregador, que é Deus, você tem que entender que Deus só precisa de uma coisa: cumprir a missão. E todo empregador, todo empresário só tem uma coisa na vida que ele precisa: cumprir a missão. O hacker só tem uma coisa que ele tem que fazer na vida: cumprir a missão dele. E para cumprir a missão dele, ele precisa de ajuda. E para ter ajuda, ele tem que fazer chamados. Call, série manifesto. Call, the chosen, os escolhidos. Vem ajudar. E quando a gente chama para ajudar, a gente só quer uma coisa: cumprir a missão. E cada vez que a gente chama é um contrato diferente, mas com um tratamento igual. Você está entendendo? Sim. Então eu vou tratar bem o aluno que chegar em 2026. Eu vou tratar bem o aluno que chegar em 2030, 40, no último ano. E vou dar a ele a mesma coisa que você recebeu desde 2012. Voz, vez, liberdade, apoio, ouvido. Entende? Pastorais. É muito interessante isso. Só que é mais profundo que isso. Revelar. Profunda metáfora. Israel recebeu o primeiro contrato VT. E os não-judeus receberam o segundo contrato NT. No final, se não tiverem ego, todos receberão a mesma imortalidade. Que é isso que significa pagamento, salário, que vem dos saldos romanos. Naqueles dias salvaria dinheiro, que é o que significa galardão. E nas igrejas, galardão e salvação são coisas distintas. Não. Aí a vida inteira eu fiquei escutando as pessoas dizerem: portanto é chegar no céu, nem que tenha lá um quartinho para mim, um cantinho para mim. Galardão não me interessa. Mas o galardão é o que faz a salvação. Sem galardão não tem salvação. Não tem nem funcionário, não tem nem contrato mais. Galardão significa pagamento. Você tem pagamento porque está salvo. Se não tem pagamento, não está salvo. Não tem pagamento. E se não tem pagamento, porque não teve obra.
Então tá tudo errado lá na igreja. A soterologia nas igrejas é errado, tudo completamente errado. Galardão e salvação é uma coisa só. Entendeu? O contrato não foi cumprido, O né? contrato Da foi parte cumprido. do trabalhador, né, professor? E isso está na Bíblia original, Códex. Então, esse resumo que estamos fazendo é para as pessoas verem além e entenderem que é tão profundo o que está aqui, mas é tão profundo que, de novo, a metáfora mudou, mas a essência é a mesma. Você quer ver de tão profundo que é? Final da segunda aula nós falamos sobre o quê? Qual foi a metáfora? Pão, 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 pão. Migalha e pão. Hoje mudou para salário. E mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não. Se você observar todas as metáforas e parábolas de Jesus, é a mesma coisa. Se você observar, é tudo a mesma coisa. Porque ele está sempre falando do desprezo que Israel tem. No final da história, é o desprezo que Israel tem por ele, a rejeição. E o quantas vezes em 1260 dias, Wilson, ele está avisando, Altair? Cada parábola dele, ele está avisando, ó. Por quê? Quem é que chegou primeiro? 1500 a.C. Israel. Israel foi contratado pelo Velho Testamento. Aqui, ó. Ó, essa parte toda da Bíblia aqui, ó. Essa parte aqui, na sua Bíblia é um pouco maior, na sua Bíblia é isso aqui. Essa parte toda da Bíblia aqui é o contrato que Deus fez com o primeiro funcionário. O nome dele? Israel. Aí depois chegou eu e você, ó. Chegamos nós aqui, ó. No segundo contrato. Chegamos meio-dia. Não chegamos meio-dia? Sim. Para trabalhar depois do almoço. Tá entendendo? Você vê que os fariseus, eles eram tão inteligentes, mas tão dedicados à dialética, oratórica, retórica. Eles não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Igual as pessoas hoje. Tem gente que me assiste que tem 3º grau, só faltava ter 4º grau. PhD não consegue me entender. Porque eles não conseguiam entender que o segundo funcionário somos nós. E que vamos receber no final da história o mesmo pagamento. Isso gera inveja ou não? Mas para quê? Mas por quê? Por que tem que ter inveja? O importante... Qual é a constatação das coisas? Nós não existimos. Existimos. Nós não existíamos. Nós existimos. Nós não tínhamos para onde ir. Agora temos. Não tá bom? O que vocês querem? Querem opinar a existência, sendo que nem foram vocês que se criaram. Nós teríamos direito de opinar a nossa existência, o nosso destino e o destino dos outros se nós nos criássemos. Nós, deuses, nos formamos, nós mesmos fizemos a nós mesmos, nós saímos do nada, do pó, nós nos fizemos. Nós nos fizemos? Não. Que autoridade a gente tem para opinar no destino das outras criaturas que foi Deus que fez? Quem faz é que manda. Quem criou é que sabe para onde vai cada um. E acabou. A nossa sorte, e diz a música, e ao saber que quem me criou é justo. Ainda bem, é justo. É justo. Aí que fica bom, né? Não é isso? Sim. E vamos mais. Depois, já subindo para Jerusalém, Jesus, o Cristo, diz: serei levantado em Jerusalém pelos líderes do templo e da Bíblia. Na armadilha da fala em aramaico ficou dúbio. Dúbio é ambíguo, dual. E eles pensaram com ego que o reino de Jesus estava chegando e seriam exaltados politicamente. Parece que eu vejo eu em 2035 olhando para vocês dizendo: tá chegando nossa hora. Agora sim o X vai ser glorificado. E todo mundo dizendo: agora sim. E aí começa a morrer. Gente. Morrendo. Perde filho, perde sobrinho, perde neto, perde mãe, perde tio, perde avó, perde marido, perde esposa, perde. Chororô. Velório sobre velório.
Cadê a nossa glorificação? Tá aí a nossa glorificação. Por hora é essa. Quando os principais alunos conhecidos como filhos do trovão ficaram entusiasmados na esperança de governar, enfim, depois de 3 anos e meio de crivo, o mestre lhes ensina com tristeza: os governantes das nações dominam e exercem poder sobre os povos e nações, mas vocês não serão assim. Essa é a frase mais... Olha, eu não posso dizer que é a mais linda, mas é um top 10. É uma das mais lindas. Porque aqui caracteriza o que é um cristão, né? O que é um ex. Vocês não serão assim. Agora não. No R6 não. E nem no R7, porque no R7, mesmo quando nós formos governar, nós vamos governar com justiça, não no sistema corrupto. Né? Sim. Nós vamos ter que transformar o sistema primeiro. Gente, esses são ou não são os peixes turquesas e não cinzas da abertura do The Chosen? Olha aí a abertura. Pelo contrário, quem quiser poder no reino, terá que aqui no crivo servir. E é importante porque no The Chosen, essa cena é interessante, Jesus fica muito abatido, né? Quando vê os filhos do trovão querendo ser melhores no reino, pensando em tronos. Quem quiser estar entre os governantes do reino deverá ser o mais baixo funcionário aqui. Se eu, que sou o filho do homem prometido, não vim para ser servido, muito menos vocês. Ao saírem de Jericó, Jesus cura cegos que reconheceram ele como Messias, o chamando de filho de Davi. Capítulo 21. Já próximos de Jerusalém, Jesus pede que busquem uma jumenta amarrada, cumprindo-se mais uma profecia do VT sobre o Messias. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele, os que seguiam, gritavam: Hosanna, lembra? Hosanna ao filho de Davi. Quem pode compreender essa missão? Revelare. Porque os alunos que queriam ser mestres e que seriam no futuro, pensavam que ele estava assim sendo exaltado e não viam sinais de morte ou outra interpretação. Ele não acabou de falar que ia ser glorificado? Sim. E agora ele não está sendo glorificado? Não está todo mundo dizendo Hosana, Hosana, Hosana? Imagina a cabeça desses discípulos dizendo: é isso, pronto, é isso. Ele disse que não era, mas é. É claro, aí ó. Todo mundo gritando. Ele está numa jumentinha e nem sequer percebendo que era uma jumenta. Os sacerdotes, rabinos e líderes religiosos estavam enciumados com sua fama e com o povo, o chamando de Messias, cada vez mais popular e mais perigoso para o sistema religioso. E os líderes religiosos? E os líderes políticos, perdão? Os saduceus e líderes políticos e romanos estavam preocupados com um golpe militar, um golpe político que poderia estar em curso por Jesus. Esse aqui é o cenário. Isso que está na tua tela aí é o cenário da situação. Os alunos pensando que era realmente exaltação. Os líderes religiosos com ciúme e com medo. Os líderes políticos pensando que era um golpe. Quer dizer, quem entendia Jesus? E os delta grupos confusos. Que missão, hein? E hoje eu pergunto para vocês, não é assim hoje? Observa bem e vê se não é assim. Não é? Se você observar bem hoje, você vai ver que o sistema religioso não sabe o que é ex. Nem entende o que nós somos, nem o movimento dos igrejados eles entendem esse fenômeno. O sistema político não entende. Só tem receio que cresça o número de rebeldes, porque rebeldes para o sistema não é bom. Eles querem entender que rebeldia é essa. E por mais que eles saibam que o Aquil não tem nenhum tipo de golpe militar ou político em curso, nem o Caio Fábio, nem ninguém,
Mas eles ficam olhando e dizendo, eles não vão ter poder sobre essa massa que sai das igrejas. Porque a massa que sai das igrejas é livre, é reacionária, né? E o reacionarismo é rebeldia. Em outras palavras, olha que interessante. Já lhe ocorreu que Jesus não era líder de rebeldia, mas era chamado de líder de rebelião? Mas já lhe ocorreu que muitas pessoas realmente estavam revoltadas com as sinagogas quando Jesus apareceu? Por isso que a multidão, por isso que João Batista era popular. Por isso que Jesus era popular. Porque a multidão estava cansada do sistema. Tá entendendo ou não? Sim. Eles estavam cansados dos tributos, dos dogmas, dos preceitos, o fardo cansado. Eles estavam cansados, exaustos. Eles não suportavam mais nem César, nem Herodes, nem Pilatos e nem Caifás. E é nessa condição que chega Jesus, que não usa isso para um golpe. Usa isso para a verdade. E nós fazemos a mesma coisa. Nós viemos num tempo que está todo mundo cansado com a política e a religião, não é? Sim. Mas nós não usamos isso para um golpe. Mas quem quiser nos incriminar pode usar isso. E dizer que nós queremos um golpe, quando não queremos. Mesmo dizendo que não queremos. Entende como a história se repete? Sim, bem parecido. Vai pegando. Tô falando que o negócio é terrível. Agora, eles pensam que Jesus está pronto para dar o golpe, né? Quando, na verdade, o que é que Jesus está fazendo? Foi quando tudo isso ficou pior. De maneira planejada, como revelado na Códex, no início e no fim da sua missão, o que é que Jesus faz? Ele entra no templo e expulsa todos os que cobram ofertas e dízimos, sacrifícios e votos, dizendo: este templo deveria ser um lugar do bem. É isso que significa oração. Onde, durante o primeiro contrato, sim, os hebreus deveriam ter uma casa para orar e não para serem roubados. Vê, mesmo entrando na cidade com uma jumenta e não um cavalo romano. Era um cavalo? Não. Nem uma carroça judaica, porque todos os líderes religiosos principais tinham carroças nesse tempo, tinham carros e motoristas, não entenderam a entrada triunfal dele, que ao mesmo tempo que é triunfal, dualmente é simples. Na série The Chosen a gente vê um pouquinho de umas entradas assim, mas César, Pilatos, qualquer um deles que chegasse, chegava uma cavalaria terrível, de ouro, sabe, montados em equipamentos de ouro, capacete bem elaborado, requintado, caríssimo, Guardas. Né? guardas, com poder. Jesus tinha seus discípulos, uma espada, duas espadas e uma jumenta, baixinha, né, de propósito. Qual a diferença da jumenta e do cavalo? Essa é a mesma coisa que ao invés de entrar em cima do leão, você entra em cima de um gato. Sem altivez. Sem altivez, a humildade. E eles não percebem. Nem os seus discípulos perceberam. Que é uma jumenta, não é um cavalo. Não é? Revelar de novo. Chegando no final dos 3 anos e meio de universidade para os seus alunos, próximo da morte, chegou a hora planejada de confrontar o sistema religioso diretamente. Porque tudo tem um tempo. Tempo de guardar segredo, tempo de revelar, tempo de confrontar e tempo de revelar quem são os verdadeiros. E por que eu repito 2 vezes revelar? Você sabe?
Porque existe tempo de revelar a verdade, existe tempo de revelar as pessoas. E nos últimos 3 anos e meio ele está trazendo a verdade à tona, à luz, a verdade de quem ele é, a verdade do que ele veio fazer e a verdade de quem era quem ali. Porque também se manifestou a verdade de cada um. Você entende? São verdades distintas. Passado algum tempo depois do ódio dos fariseus e da fama do que aconteceu naquele grande dia, o maior confronto de Jesus com o sistema religioso, nosso mestre retorna ao templo para ensinar. Aonde é que ele retorna? Ao pátio do templo, não é dentro do templo, sabendo que os líderes religiosos viriam contra ele para se vingar daquele dia. Em outras palavras, ele entrou na cidade, expulsou os cambistas, comerciantes e saiu, sumiu. Cadê Jesus? A vontade era se vingar, mas cadê Jesus? Passou uns dias, ele volta lá. Quando ele volta lá, no lugar que ele provocou, o que ele está esperando? Meu Deus, gente, vocês vão lá no mercado, derrubam todas as mesas, depois voltam a comprar nesse mercado, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Problemas, muitos problemas. Uma retaliação. Retaliações graves. Vamos ver o que acontece? Se aproximaram do ensino de Jesus, ele estava ensinando, no pátio do templo, e perguntaram: com que autoridade você entra na cidade santa numa jumenta, depois derruba a mesa dos que organizam as ofertas da casa de Deus? Quem pensa que é para fazer tudo isso? Jesus devolve: eu também lhes farei uma pergunta. Se conseguirem responder a minha. Se conseguirem responder a minha, eu respondo a de vocês. João o Batista recebeu a autoridade de Deus ou de vocês? E assim Jesus calou os líderes da Bíblia porque pensavam: se dissermos de Deus, teremos que crer em João Batista. Se dissermos do sistema, nós é que consagramos ele. E a maioria das pessoas considerava João como profeta. Então responderam: não sabemos. E Jesus encerrou: como não foram capazes de me responder, também não sou capaz, eu não vou responder. A fé importa ou não importa? Não sabemos. E não é que a Escola do Ceará usou isso lá na campanha? Olha, terrível a Escola do Ceará. Ai, é cada coisa. Mas o que é a sapiência, né? Você vê que a sapiência não é oratória só. Não é saber falar. É conhecer a cultura, conhecer os inimigos, saber o que o povo que te protege pensa. Porque antes de abrir a boca numa praça, novo ciclo, ó. Vamos dar um zoom aqui para as escolas. Novo ciclo, não é na rua, como Jesus? Sim. Antes de ir para a praça, para o mercado, para o shopping, a primeira coisa que você tem que saber é o que o povo pensa. O povo tem que ser teu aliado. Jesus sempre trabalhava com o povo ao seu lado. Silvio Santos sabia disso. Fiquei sabendo agora que a Patrícia apresentou o primeiro programa no lugar do Silvio Santos, chorou muito e disse que... E ela começou bem, porque ela disse assim: vai ter uma crise, vai ter problemas. No momento eles vão segurar por respeito a ele, mas depois vai ter crise. Mas nesse momento ela disse assim, que ela precisa das pessoas para fazer aquele programa, porque ela não tem condições de fazer o programa como seu pai. E é assim que funciona, porque o Silvio Santos conseguiu ser popular com seu jeito humilde, coisa que o Wackel já não é. O Wackel é... Só que assim, é interessante, porque Jesus é assim, ele começa popular, humilde, como o povo gosta, com o povo ao seu lado, porque ele precisa do povo. Mas depois ele se revela. Quando ele se revela, sabe o que acontece? Ele é abandonado. Aí todo mundo fala, porque Jesus foi abandonado. Jesus foi abandonado porque ele se revelou. Você está vendo que todo mundo se revela até Jesus? Todo mundo se revela. As intenções se revelam. Já João Batista não. João Batista nunca foi popular. Acabou sendo popular porque estava num tempo de tanta desgraça. As pessoas estavam tão cansadas das sinagogas. Cansados, sobrecarregados. Sobrecarregados. Né? Então apareceu João Batista. Foi uma diferença. Foi algo diferente.
E quem ia ter alguma coisa contra ele? Roubou o quê? Coitado, morava no deserto. Então assim, né? João Batista foi popular, de certa forma, não porque era agradável, simpático, que ele não era nada simpático, mas porque ele era simples demais. E o povo ama uma pessoa simples. Aqui no Brasil tem essa máxima, que eu só me inscrevo no canal dele. É ou não é? Aí, ó, Deus está falando contigo. Eu só me inscrevo no canal dele, só vou passar a acompanhar isso aí, como se fosse meu, né? Como se fosse o Wackel. Eu só me inscrevo no canal dele, eu só vou acompanhar ele, só vou dar audiência para ele. Se ele for humilde, se ele reconhecer seus erros, se ele mostrar que é homem também, que ele erra como eu, se ele me ouvir, se ele me colocar do lado dele. É. Tem gente que é assim. E aí o brasileiro, ele adora estar no poder. Sentado atrás de uma tela, presta bem atenção, sentado atrás de uma tela, eu tenho a força, eu tenho o botão. Eu tenho o botão. Esse cara é dono da verdade, muito arrogante. Não vou apertar o botão. Ah, esse aí sim, ele tá dizendo que ele não sabe tudo, que tem coisa que ele tem que aprender. Esse eu gostei, esse merece ir pra frente. Brasileiro bom. Então tem isso. E Jesus fazia isso, né? E fazia bem, só que agora acabou, né? Está chegando a hora de dizer o que tem que dizer. Olha só, então, ao calar os líderes religiosos, Jesus se vira para o povo na praça pública e começa a ensinar metáforas que mostram a cegueira dos líderes e a graça de Deus para aqueles que saem do engano. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, ouviram ou não ouviram? Compreenderam, depois de muita dificuldade, que ele falava a respeito deles. Ixi, caiu o entendimento. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um homem de Deus. Então ele ainda estava amparado pelo capital popular que ele angariou em 2 anos e tanto, 3 anos. Mas esse capital vai acabar. Ele estava no ápice agora. Quando ele entra na cidade, ele podia ser o aclamado líder de Israel. Capítulo 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos que lhe disseram: mestre. Gente, eu quero que vocês vejam o tamanho da astúcia. Na medida que Jesus vai se revelando e confrontando mais o sistema, os líderes religiosos vão se aproximando mais e vão piorando, intensificando os crivos. Eu quero que vocês vejam o tamanho da malignidade nessas palavras aqui. Olha a falsidade dessas palavras. Mestre, professor, sabemos que és íntegro, que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Olha isso. Porque não te prendes à aparência dos homens. Terrível, hein? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Revelar. Aqui grosso, né? Que Jesus mal educado. Foi elogiado em 4 atributos e responde hipócrita. A intenção, né? Difícil, né? Você vai ver, às vezes, alguém me elogiar no chat e depois eu vou fazer uma pastoral com essa pessoa. Você vai, mas como? Esse ato é insuportável. Intenções. Revelar e diz o seguinte: e hoje, pasmem, mesmo estando escrito que era uma conspiração, uma armadilha para matar Jesus, o mesmo Espírito está sobre eles. E eles usam essa passagem para defender o engano. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não percebendo que a resposta foi para não ser incriminado diante de todos. O que é isso? Vou explicar agora, revelar de novo. A grande máxima da verdadeira semântica hermenêutica e da exegese original é:
sempre, nunca mais se esqueça, para quem está falando. Escreva aí, destinatário. Nem tudo é para nós, mas sempre a essência, o espírito do texto. Esse sim é para todos. O que é isso? As igrejas adoram. Daí a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Para citar dízimo, oferta, para citar que você tem que obedecer a obra, você ajudar a obra de Deus, obedecer à igreja, o pastor, o padre. Quando, na verdade, é só um texto registrado por Mateus do que aconteceu ali, da vida de Jesus. No momento em que líderes religiosos perigosos trouxeram até os herodianos. Vocês perceberam no começo ou não? Trouxeram os herodianos, quer dizer, trouxeram pessoas já para serem testemunhas do crime, para já prendê-lo ali. Dependendo do que ele respondesse, ele já saía preso ali. Os herodianos estavam juntos, você não entendeu ainda? Isso é a mesma coisa que trazer aqui para mim 3 jornalistas de 3 emissoras. Eu estou numa praça aqui, 3 jornalistas de 3 emissoras, um auditor da Receita Federal, um técnico da Receita Federal, mais 2 do Ministério Público, entendeu? Um da Procuradoria-Geral. E aí pergunta para mim um pastor desses mais importantes que você conhece do Brasil. E aí, Akel, me responda sobre os impostos. Você está entendendo ou não? Dependendo do que eu responder, eu vou para cá e vou para lá. E o que é que Jesus responde? Ele teve que responder a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Era a única forma. E o que as igrejas fazem hoje no mesmo espírito? Usam esse texto, dizendo palavra de Jesus. A palavra de Jesus em que circunstância? Em que contexto a palavra de Jesus? Está vendo? A Bíblia é sagrada. Tudo que está na Bíblia é sagrado. Então Jesus falou é sagrado. É isso aqui, é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus em que circunstância? Deus aqui está como Jesus, Deus aqui está encarnado em Jesus, Deus aqui está como homem, e como um homem judeu, e como um homem debaixo das leis de Israel e de Roma. Um cidadão que precisa obedecer leis, senão vai preso. As pessoas não entendem isso. Aqui não é o Deus que está lá em cima, nos céus, que manda em tudo e faz o que quer, porque é soberano e poderoso. Não, aqui é um homem, cidadão. Ele tinha que respeitar medidas de segurança. Respeitando medidas de segurança. Ele tem uma missão a perfazer. Não é isso? Sim. Você está vendo? Grande desgraça. E as igrejas usam. Está aqui, está na Bíblia. Realmente está na Bíblia. Mas qual o espírito? Qual a essência? Naquele mesmo dia, os saduceus tentaram também fazer errar e cometer um crime publicamente, perguntando sobre casamento e ressurreição. Que, inclusive, o próprio Mateus diz que é a maior armadilha já feita entre todas as perguntas que fizeram. Todas as vezes que tentaram colocá-lo à prova, essa foi a pior. Porque pior ainda do que a pergunta dos impostos é a pergunta da ressurreição. Um homem casado com tantas mulheres, qual que vai ressuscitar com ele? Ou com qual ele vai ficar casado eternamente? Qual o tamanho do problema? Porque tinha toda uma questão cultural. Hoje não, hoje se me fizer essa pergunta aí na praça não tem questão cultural, mas naquela época tinha questão cultural, legal, constitucional. O que ele respondesse, ele se incriminava. Você entende? Aí, novamente o sistema religioso, hoje no mesmo espírito, os cegos, usam também esse texto para defender o quê? Dogmas e preceitos de denominações religiosas. Lá vai todo mundo, inclusive usam direto para dizer, tá, a igreja, por exemplo, que não aceita segundo casamento, usa esse texto. A igreja, por exemplo, que a pessoa está lá apanhando do marido, sendo traída, usa esse texto. Esse texto que Jesus falou, mas está aqui a palavra de Jesus. Mas a palavra de Jesus ali, meu filho, tem um contexto, ele está tentando incriminá-lo. Os saduceus fizeram uma armadilha. É uma armadilha de saduceus, e Jesus sai da armadilha. Você não pode usar uma saída de armadilha como ensino. Você já imaginou? É a mesma coisa que levar o Winston, Escola do Espírito Santo, levar eu lá diante, sei lá, do tribunal, qualquer que seja, e diante do tribunal eu tenho que responder algo porque é por causa do tribunal, e alguém pega o vídeo do tribunal e diz, está aqui, professor, quem ensinou. É destinatário, é situação, é contexto. Vamos à cabeça? Depois que Jesus entra na cidade de forma triunfal e messiânica, interpretada pelos carnais como entrada política,
com uma ameaça, porque eles interpretaram aquilo como ameaça. E eu quero lembrar vocês de algumas vezes que nós passamos por isso no X. Vide o que já aconteceu em nossas manifestações e encontros do X. A mesma situação se repete. Os líderes religiosos aumentam os ataques públicos contra Jesus aqui. Nós já não passamos por isso? Vocês lembram quando nós estivemos em Brasília? Eu digo nós, porque cada vez que uma escola vai para qualquer praça, é todos nós ali representados. Quando aconteceu lá em Brasília, né? Vocês lembram disso? Luísa, Jair, os pastores não fecharam a igreja, esperou os fiéis entrarem da Assembleia de Deus, é o maior tempo que tem lá. Esperaram os fiéis entrar, fecharam a porta para ninguém ver e foram lá bater nos nossos nossos irmãos rasgar faixa, ameaçar, empurrar. Tá tudo gravado. E por quê? Porque eles acharam que era uma manifestação política nossa, de um golpe da outra igreja que é inimiga deles. E depois, quando eles entenderam, continuaram sendo hostis, mesmo sabendo que já não era uma ameaça. Entenderam isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que hoje eles têm o mesmo espírito, estão sempre vendo as coisas carnalmente, materialmente. Estão sempre achando que é um golpe em curso, que a questão é política, que a questão é militar, que a questão é terráquea, é inferior, é do mundo de baixo. Lastimável, né? Mas o povo não sabe que o povo está trancado lá dentro do templo, adorando a Deus. Estado Islâmico também. Nos chamaram de Estado Islâmico no Templo de Salomão em São Paulo também, disseram que o Estado Islâmico estava lá fora. Bem grave. Não é? E ao sofrer mais intensamente esses ataques públicos, religiosos, Jesus prepara seu ensino mais confrontativo de todos, que é o magnífico capítulo 23. O professor dos professores, Jesus, diz à multidão e aos seus alunos, nunca mais esqueça, porque aqui eu estou trazendo a síntese essencial da maior confrontação de Jesus ao sistema religioso de todos os tempos, Mateus 23. Quer saber a síntese? Para não ter que ler o capítulo inteiro, porque senão você nunca vai guardar? Olha a síntese do que Jesus disse. Vê comigo. Os teólogos amam sentar em cadeiras como tronos. Eles dizem muitas verdades, pois repetem Moisés. Quem repete Moisés fala verdades. Mas hipocritamente não vivem o que pregam. Criam 613 dogmas num fardo pesado que nem eles suportam. Usam roupas religiosas grandes e largas especiais porque pensam que a santidade está na roupa. Nas igrejas fazem lugares especiais só para os líderes. Criam títulos religiosos e não obrigam os fiéis a saudarem com saudações que eles mesmos criaram. E aí cada grupo tem uma saudação específica. Né? Vão na casa dos aposentados para tomar dízimo e oferta. Fazem altares e ofertas e amam julgar e jurar por Deus, citando o nome de Deus em vão. Esse é o resumo de Jesus sobre todo o sistema religioso. Mas vocês, cristãos originais, diga comigo, não devemos ser assim. Nós não somos assim. Nós não somos assim. E ele diz, eu profetizo que ainda nessa geração que tem 40 anos, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os professores e profetas, que Deus tenta através deles falar, eis que a casa que vocês chamam de Deus ficará deserta. Revelado. Em 66 depois de Cristo começou a grande batalha iniciada pelos teólogos bíblicos legalistas zelotes. Quem eram os zelotes? Os mais ascéticos, mais bíblicos que tinham naquela época e que pregavam o uso de armas, Bíblia e armas, comprando, vendendo armas para lutar e conquistar a nação através da força, do sangue. Culminou, na verdade, na destruição de Jerusalém no micro-apocalipse, que foi até 70 depois de Cristo. E se cumpriu ou não? A casa de Deus ficou deserta até hoje. Fala para mim se a casa de Deus não está deserta. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que Deus.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa? Jerusalém, o seu povo. Jerusalém, Shalaim ou Yahudim, seu povo. Mateus 24, então Jesus saiu do pátio do templo e mostrou aos seus alunos a beleza do que chamavam casa de Deus. E até nisso eu vejo a ironia de Jesus. É incrível, porque no finalzinho do capítulo 23, ele acabou de dizer que aquilo vai ficar deserto e vai ser destruído. Depois que ele falou que aquilo ia ficar deserto e destruído, porque os líderes religiosos estavam atacando muito ele. Gente, ó, vamos. Não, olha. Pra vocês entenderem. No começo do trabalho de Jesus, 42 meses, primeiros meses, em nenhum momento do começo do trabalho dele, ele fala essas coisas. Ele fala? Ele não fala. Ele deixa para falar essas verdades mais perto da morte. E quando ele fala essas verdades mais confrontativas, ele recebe crivos maiores, porque os líderes religiosos começam a crivá-lo mais pesadamente. E como ele sente esse constrangimento público, cada vez que ele está na praça, no pátio do templo, ele é cada vez mais crivado por eles em questões que quase o prendem. Sabe o que ele faz? Ele devolve com esse nível aqui, essa casa ficará deserta. Mas aí ele chama os discípulos numa aula mais interna e diz, vamos ver a beleza do templo. Mas ele não acabou de dizer que o templo vai ser destruído. Não, olha que ironia do teu Jesus. Esse é o Cristo original. Ele acabou de dizer, isso aqui tudo vai ser destruído, isso aqui vai ficar deserto até que eu venha. E tem mais, tem um versículo que eu não coloquei aqui, que está na Bíblia original quase, que está na sua Bíblia, que ele diz assim, ninguém mais vai ver o Filho do Homem a partir de agora. Sabe o que ele está querendo dizer? Que era a última vez que ele pisava naquele templo, que depois ele ia morrer, ressuscitar, desencarnar, e que depois ia ser destruído aquilo. E que ninguém mais ia ver naquele lugar, porque iam se passar 2000 anos, para daí, quando fossem reconstruir o terceiro templo, ele volta. Ou seja, o que ele quis dizer, é a última vez aqui. A despedida. E para se despedir, cadê a música? E para se despedir, sabe o que é que ele faz? Diz, vem cá, meus alunos, vou mostrar para vocês que lindo o templo. Mas sabe como é que o teu pastor te ensina? Você sabe, né? O teu pastor, o teu rabino, o teu padre te ensina assim, tá aqui, Jesus apoiava o templo, nós temos que ir à igreja, o templo é a casa do Senhor, porque Jesus até achava bonito. Mas leia o final do texto do capítulo 23 e do começo do 24, que você vai entender. Ele acabou de vaticinar a destruição. E depois de vaticinar a destruição, o que ele faz? Ele diz, olha a beleza dessa casa, olha esse piso de mármore, todas essas pedras chamadas de sagradas serão derrubadas. É interessante que na hora que ele mostra a parede, o teto, o chão, ele fica esperando os discípulos falar alguma coisa. É quando os discípulos falam, e esse mármore branco? Quando ele viu a reação que eles falaram, ele diz, pois é, todas essas pedras sagradas serão derrubadas. Os discípulos ficaram horrorizados, querendo saber quando? Como assim? E isso veremos quando chegarmos em Lucas 21 e Marcos 13, referências, passagens homólogas, porque vamos deixar esse grande final para frente. Tudo que o texto fala sobre o micro e o macro apocalipse que ainda virá antes do reino 7, parte do sistema religioso entende como privilégio do rapto secreto, que eles chamam de arrebatamento. Mateus 25. Jesus fala em uma metáfora que metade iria se perder, né? 2 estarão no campo, não é isso? Sim. 2 estarão no campo. Põe na tela, me ensina. 2 estarão no campo. O que vocês fizeram? Será levado e o outro deixado. Jesus fala em uma metáfora que metade iria se perder, e na parábola das noivas também se refere a metade. Porém, no microapocalipse, como disse Zacarias, 66,6% dos religiosos foram massacrados em 66 até 70.
duas observações incríveis aqui. Duas observações incríveis que eu nunca falei. A primeira é o quanto que toda profecia e vaticínio é hiperbólico. Então vai morrer no dia 13. Ah, não morreu no dia 13. Não entende a hipérbole. Jesus disse, não ficará uma pedra, porque todas as pedras vão cair. Vai ficar pedra sobre pedra. Mas você vai lá, está o muro das lamentações. Então se cumpre exatamente. O significado vai ficar inútil. O pedra sobre pedra não é literal, é inutilizar o templo. Entende? Sim. E aqui quando ele diz assim, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. E daí ele fala, 10 noivas, 5 sábias, 5 tolas. Não é metade? Não é 50%? Mas ele erra. Porque os dados históricos mostram que a guerra que teve em 66 até 70 dizimou 66% dos judeus religiosos. E não 50%. Então, por isso Jesus errou? É porque todo vaticínio é hiperbólico. E às vezes é hiperbólico para baixo, que veja, ele não foi hiperbólico para cima. Ele errou de 16 pontos percentuais. Mas a Bíblia nunca quis ser exata. Nenhuma profecia tem a função de ser exata. Mas quando ele diz desta geração, quase que não se cumpre. 37 anos depois, no limite, aconteceu. Mas aconteceu. Você entende? Sim. Então tem que entender a essência até dos vaticínios. Porque até o vaticínio e a profecia tem uma essência, tem um espírito no vaticínio. Tá vendo? Agora, e outra coisa interessante, que não sei se vocês já perceberam na vida, mas Zacarias acertou, né? Ele disse 66%, ele disse 2/3, que é isso que se traduz do antigo hebraico. E veja que os zelotes começaram a insurreição em 66, né? É interessante como isso é bem assinado, porque morre 66,6% e começa a batalha em 66, depois de Cristo. Bem assinado mesmo. É muito 66, né? É muito 66 nesse mal todo, não é isso? O nosso Supremo Mestre fala sobre a metáfora dos talentos, a importância de investir. Viu, tio Patinhas, que eu mostrei aqui no começo do programa? Os senhores do mundo escondem ou não? O que o tio Patinhas falou? O dinheiro não pode ficar parado, tem que circular igual as ondas do oceano. E aqui, ó, Jesus fala exatamente sobre talento. Tem gente que não sabe nem o que é talento. A gente pensa que talento é habilidade. Talento é dinheiro, meu filho. Talento é grana. A importância de investir e não deixar nada parado. Nem dinheiro, nem dons, habilidades e condições de fazer, de produzir. Nós podemos ficar parados? Nunca. Nada pode ficar parado. Nem dinheiro parado, nem talento. Você tem talento? Não pode ficar parado. Aquele que sabe fazer o bem não faz. Onde claramente no reino só entrarão os úteis. É interessante como muitas metáforas de Jesus sempre deixam claro. Quem é que vai para o inferno? O pecador, adúltero, safado, sem vergonha, que só pensa em sexo. O bêbado, o fumante, o drogado. Não é essa a pauta. Não é essa a pauta. Isso não quer dizer que o bêbado esteja certo. Não, nada disso. Mas não é essa a pauta. A pauta é o útil e o inútil. Aqui não está se obedece à igreja, o pastor, se dá o dízimo, se dá a oferta, se faz isso, faz aquilo, se é ascético. Eu não vou ter prazer por 50 dias em nome de Jesus. Eu sou casado e vou ficar sem ter coisa com a minha esposa 2 anos em nome de Jesus. Não tem nada disso. Aqui o que tem é útil e inútil. Quem é que é amarrado e lançado em trevas exteriores? O inútil. O que não produz, o que não faz. Jesus diz que os justos estão sempre em unidade, se ajudando, amparando os perseguidos pela verdade, dando suporte para aqueles que fazem, aqueles que vão, aqueles que ensinam, visitando-os quando presos, doentes e isolados. Isso é muito importante. É esse texto aí, claro que eu trouxe de uma outra forma, porque eu não quero ficar me repetindo, mas vocês conhecem quando estive nu, quando estive preso, quando estive doente, quando me visitasses no presídio, quando me visitasses no hospital, quando me vestisses quando estava sem roupa nua e quando estava com fome e sede. Todas as vezes que fizesses isso a um pequenino.
Mas sabe que contexto está isso? Logo depois que ele fala dos talentos, que ele fala da utilidade, aí ele diz, vocês sejam úteis entre vocês. Ele está preparando um corpo de utilidade. E tem gente que não entende isso aqui, vai entender agora. Vamos lá, Revelare. Mas hoje visitam criminosos como se esses fossem os presos, transformando-os em pastores. Uma coisa é uma criança, adolescente que nasceu lá no crime, na periferia, não sabia, esse sim tem metanoia para sempre. Outra coisa são criminosos conscientes, deliberados, transformados em líderes da Bíblia depois. E continuam sendo criminosos, agora em nome de Deus. Os presos do texto não são aqueles presos que você conhece, que ensinaram você tudo errado. São os que ensinam a verdade. Os doentes são os que ajudavam ou ensinavam e agora estão doentes. Sabe a quem que Jesus está se referindo? A Maria, mãe de Marcos, que amanhã, depois de tantas vezes fazer almoço, janta para os discípulos e tantas vezes ajudar a preparar a roupa deles para a viagem, amanhã está doente. E essa mulher não pode ser abandonada. Depois que ela fez tanta coisa, ela tem que ser cuidada. É isso que eles estão dizendo. Sogra de Pedro. A sogra de Pedro. Agora, por exemplo, um dos discípulos foi preso. Ou alguém foi preso porque era simplesmente familiar de um discípulo, de um apóstolo, do mestre enviado, de um professor enviado, porque apóstolo é professor enviado. Essa pessoa deve ser visitada, amparada, tem que cuidar dela, sabe? Envia um advogado lá, paga a fiança, vai atrás, faz a segurança dela, vê se ela precisa de alguma coisa para vestir, para comer, não desampara, não deixa abandonado. É isso que Jesus está ensinando, e não criminosos. E não ficar entrando em hospital, ajudando quem nem sabe e dizendo, está aqui, está lavada a minha alma com o sangue lá da cruz, estou perdoado todos os meus pecados porque fiz caridade. Está entendendo? Então é triste, né? É triste ou não é? Todos devem unidos agir como igreja para o mundo saber da verdade. Quer dizer, em outras palavras, tudo que ele está preparando antes de sair do mundo é que as pessoas se ajudem, se deem suporte para que a verdade sempre seja disseminada. Porque precisa de suporte, ele sabe disso. Ele é a ciência. O que Jesus como ciência está dizendo? A verdade que eu ensino, que eles vão ter que ensinar, vai ter resistência. Vai ter resistência nos gregos, vai ter resistência nos assírios, vai ter resistência nos árabes, vai ter resistência. Onde eles forem, eles vão ter resistência. Vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão ser mortos, até um dia serem ouvidos. Então, ele sabendo disso, o que ele está fazendo? Se ajudem. Muitos vão se machucar, muitos vão ser presos. Em outras palavras, tudo que ele está tratando é da verdade. E hoje o que as pessoas fazem? E se você pensa que o que eu estou falando é mentira, porque alguém está olhando, né, professor, tem que ajudar todo mundo, sem fazer o bem sem olhar a quem. Nunca. 1 Coríntios 16 era para a escola. 2 Coríntios 8:9 era para as escolas que estavam passando necessidade. Dinheiro lá de Tito, Filemão, ajudar Paulo. Escolas e pessoas que estavam em missão passando necessidade. Jesus mesmo era ajudado por essas pessoas. Como é que você acha que Jesus se vestiu, comeu, viajou com 72 discípulos e mais famílias? Desse jeito, dessa forma. Entendeu? Não ajudando inúteis. Mas aí hoje tem uma discussão. É engraçado que até pessoas de direita, que dizem que são de direita, têm esse pensamento que na verdade é um pensamento de esquerda. Esse pensamento do politicamente correto de hoje é um pensamento marxista, esse pensamento assim, não, tem que fazer o bem a qualquer um. O que é agora? Só entre os ex? Esse pensamento é de esquerda. Você está se dizendo de direita, mas você é um puro esquerda. Porque esse pensamento é de esquerda. Nós não temos que ajudar todo mundo. É claro que se eu estou andando e vejo uma senhora cair, eu ajudo. É claro que se eu sei que uma pessoa está precisando de minha ajuda, em qualquer lugar, seja lá quem for, eu ajudo. Mas essa ajuda que está aqui é entre nós, para que a verdade seja disseminada. Porque o propósito todo dele é o seguinte, a verdade ser disseminada. Pro corpo, né, professor? É pro corpo, não é para ficar... Qual seria o sentido de Jesus falar assim, sai e façam qualquer coisa e sejam seres humanos melhor? Aí nunca teve missão, nem sentido, nem corporação, nem nada. Aliás, nem teria chegado a nós o conhecimento da verdade, porque já teria morrido em algum momento.
É ou não é? Aliás, o que faz... E tem mais, ouso dizer que o que faz o cristianismo ser tão poderoso e forte no mundo, mesmo errado, é graças a isso. Mesmo eles entendendo errado, é graças a isso. Por que você vê que o budismo é bem mais fraco que o cristianismo? O budismo é muito forte do outro lado do mundo, professor. O budismo é fraco em si. Fraco que eu digo é filosófico, mas não tem uma corporação. Você não vê missionários budistas atingindo você. E exatamente porque Buda pregou mais isso. A evolução de cada um, na liberdade de cada um, o que está no coração. Faz quando dá, faz quando pode. Você que está servindo a Jesus desse jeito, vai servir Buda, porque Jesus não é assim. É quando dá eu entro, quando dá eu faço, quando dá eu ajudo. Então serve Buda, meu filho. Buda é assim. Jesus não é assim. Jesus é corporação, é ordem. Não dá para entender essas pessoas. E vamos mais. Todas as ajudas e amor à obra de Deus, que não é templo, nem empresa eclesiástica, mas aqueles que ensinam a verdade. Que obra de Deus estamos falando? Mateus 26. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja muito tumulto. E nós vamos deixar esse capítulo 26, 27 e 28 para a próxima, porque já se faz tarde. E porque aqui também nós temos que entender que a questão crucificação e ressurreição será repetida 4 vezes em passagens homólogas de Mateus, Marcos, Lucas e João. E não faz sentido eu dar ênfase à crucificação, uma vez que a gente vai começar Marcos, tudo de novo a história de Jesus, depois tudo de novo e depois tudo de novo. Eu prefiro encerrar com o grande finale, a crucificação e a ressurreição no João. Em João, aí sim a gente começa Atos e vai adiante. Se você não entendeu ainda, 72 aulas, tem que fazer tudo isso. Todos os textos de Mateus, Apocalipse. Depois, toda a essência de Gênesis a Malaquias. E depois, ainda aquelas 25 aulas resumidas extra-bíblicas, principais da Filosofia X. Tudo isso dentro de 72 aulas. Então é muita coisa para resumir, para sintetizar e ainda aprofundar além. Não é isso? Sim. Eu quero passar a palavra para a escola do Pará, de Aracaju e Fortaleza, para que façam o último pedido aí de votos e nós vamos encerrar. Vamos lá. Nesse momento, 61% para Fortaleza, 31% Aracaju, 9% Belém. Cresceu Belém. Diminuiu um pouquinho Fortaleza. E é claro que se eu perguntasse para as pessoas por que estão votando no Ceará, eu imagino que a resposta, embora não tenhamos muitos votos, para você ter uma ideia, a última vez que eu fiz aquela enquete das revisões, de ensinar um dia e fazer revisão no outro, teve mais votos do que hoje. Bem mais votos. Mas o que vale é o que está ali, e a votação tem uma diferença expressiva. Se eu perguntar para vocês por quê, eu imagino que seja por tudo aquilo, né? Porque já faz tempo que a gente conhece o Ceará. Eu admiro muito o trabalho da Divanete, porque assim, ó, quem eles eram até há pouco tempo, né? Quase nada. E o que eles são hoje? Como eles conseguem criar um corpo e mostrar esse corpo que estão criando e a capacidade que tem. E a Ilair também fez isso quando foi para o Espírito Santo. E a Valda já está há muitos anos plantando. Então, assim, é muito lindo isso. É diferente, por exemplo, da Igreja e Escola do Pará, que já vieram, né, do sistema como grupo e que fizeram o milagre de assimilar o que nós ensinamos juntos, porque tem que ter muita humildade para isso, para esvaziar o copo. Bom, eu quero escutar Aracaju. Uma coisa eu digo, se não derem Aracaju, Aracaju vai estar lá
com a gente no Ceará, vai fazer festa, vai deixar uma escola linda aí, e depois um monte de gente vem morar aqui para cá e dá tudo certo. Tudo certo. A gente foi para Santa Catarina, né? Vamos ouvir. Aracaju, o que vocês têm a dizer aí sobre esse resultado até agora? Querem fazer um milagre ao vivo aí, de fazer uma virada? Querem oferecer alguma coisa? Pix, comida, telhado, gás? Cajuzinho. E é uma oportunidade, né, que a gente terá de estar assediando esse 13º aniversário aqui no Nordeste, dando uma oportunidade para as pessoas que tiveram até hoje dificuldade realmente de ir para distante. Então, é o nosso desejo, né, já que muitas das vezes é tão difícil um trabalho como esse, ou nunca teve, né, sempre é muito distante. Então, é isso. Muito bem. Eu não vou entrevistar as outras porque uma tá lanterninha, né, com 9%, e a outra já tá na liderança. Mas assim, eu vou bater o martelo. Eu só tenho duas coisas também a serem ditas que eu coloquei aqui que eu não posso esquecer. Que a primeira é a seguinte: quem não vencer, fique muito feliz, porque é uma desgraça organizar um evento desse. É uma graça e uma desgraça, né, Espírito Santo? É muito difícil. Eu sei porque eu já organizei o evento de Gramado sozinho. E é difícil. Nossa. E se nem eu que sou o fundador eles respeitavam. Ah, porque tem sapo no meu quarto. Ah, porque tem lama no chuveiro. Ah, porque a água é meio escura. Ah, porque a água é meio suja. Ah, porque a comida de padre mas não é tão boa. Ah, tinha avestruz na porta, tinha araucária em volta, tinha 3 lagos, tinha comida de padre, uma sociedade do lobby da Igreja Católica mais poderoso, tinha pipas de vinho, cristalizados de vinho, com cortinas de vidro, com cadeiras com... como é que chama? Pelego de carneiro, com 3 andares, com móveis laqueados, com sofás, camas confortáveis, camas de madeira pura, todas com cortina de vidro, com olhar pro hotel, de alto nível, e estavam reclamando. Então, dessa vez é diferente, é outro ciclo. Se alegrem vocês que perderem. E quem ganhar também se alegre, porque vão ter muito trabalho pela frente e vão receber as pessoas com alegria, vão ver uma experiência única. E a segunda coisa que eu tenho a dizer é que essa foi a nossa visão desde o início, ir por Nordeste pela primeira vez, em 12 anos, pela primeira vez. Porque se vocês não sabem, nós tivemos encontro em Curitiba, Camboriú, depois Curitiba, depois Porto Alegre, Capão da Canoa, Palhoça, Santa Maria, Porto Alegre, Rio de Janeiro 4 vezes, Campinas, São Paulo 2 vezes. Aí depois BH, não, teve Bombinhas, Balneário Camboriú, no tempo da pandemia, depois BH, depois Goiânia, depois Espírito Santo e agora Nordeste. Depois do Nordeste, vem o Norte. Aí teve Brasília, esqueci de Brasília. Brasília, uma vez. E depois do Nordeste, vem o Norte, 2026. Então a ideia é 2025, Nordeste. 2026, Norte. E assim fechamos o Brasil. Não é que a gente não vai mais voltar para o Norte, mas 27 e 28 a gente volta para cá, meio que para o Sudeste. Talvez São Paulo, 2027. Viu, Jussar? Talvez São Paulo, 2027, faz um encontrão em São Paulo. Aí 2028, a gente vai atingir algum estado que não fomos ainda. Por exemplo, Mato Grosso. A ideia é essa. A ideia geográfica. Agora, o que vai fazer mudar? A energia. A qualidade das escolas. Geograficamente é isso que a gente quer.
Agora, vai saber se a escola amanhã ou depois do Rio de Janeiro se transforma na melhor escola de todas, se a escola de Minas Gerais nos encanta, se a escola... Não sei. Vai que acontece, né? Da Bahia, sei lá. Gente boa de Deus, vamos lá? Vamos chancelar? Vamos! Deixa eu perguntar aqui para as meninas, alguma surpresa? Na boca de urna? Era mais ou menos isso, né? A minha expectativa que eu tinha é que Fortaleza ia ganhar com 50%, Aracaju ia bater uns 40 e tanto na cola. Eu achei que Aracaju ia perder por pouco. Mas o povo pôs... a Valda deve ter comprado todo mundo. Prefeita. A Valda deve ter comprado todo mundo, né? Isso aí é certeza. Ela fez campanha extemporânea há muito tempo, antes de tudo começar. E ela também fez lobby aí na nave-mãe. Fez mesmo. Ela foi esperta demais. Ela fez todo um cronograma. Ela veio pra cá antes do snooker já pra fazer a ponte. É esperta demais. É ligeira. Mas, ó, o vídeo que Aracaju fez, estupendo. Estupendo. Eu me lembro do vídeo do ano passado do Espírito Santo, que ficou bom, mas acho que esse ano foi melhor ainda esse Aracaju, hein? Esse Aracaju ficou lindo demais, gente. Que vídeo bonito, que vídeo bem feito, que unidade. E que apresentação, né? Todos parecem jornalistas profissionais, né? Sorrindo, falando bem. Ali. E olha ali, o genro da Divanete saiu assim. Lindinho! Parecendo apresentador do Fantástico, do Globo Repórter. Acharam. Alto nível. Muito bom. Por vídeo vocês ganharam. Por energia, as duas estão empatadas. Isso aí eu nunca vou dizer, porque as duas realmente estão empatadas. E se não tivesse, eu falava, tá? Mas as duas estão empatadas. Por trabalho, as duas empatadas. Por qualidade, liderança, as duas empatadas. Acho que sobressai porque o Ceará está há mais tempo fazendo campanha, né? E na política é assim, né? Apesar que a Divanete disse que há 3 anos ela tá fazendo. Né? Ela é esperta também, a Divanete também. Quando eu falei aqui, a primeira palavra de Divanete foi: há 3 anos estamos aqui nessa cidade. Ela não deixa barato, não, professor. Agora eu vou contar. Valda me ligou fazendo lobby, pedindo para mim apoiar ela. Ela pediu isso. Delação. Boca de urna. Delação. Aí vai ter que colocar a Polícia Federal nessa história aí. O TRX vai ter que agir. Chama a PF aí, chama os delegados. Gente, não presta essa, não fala uma coisa dessa, o ético não pode mentir. Você está caluniando. Olha, se conforme, você vai ver para Fortaleza. Em matéria de... Fecha o microfone da prefeita. Em matéria de... Hoje aqui a apresentação, as duas escolas maravilhosas. Não tem, gente. Não tem como decidir. Então, eu chancelo aqui com alegria, agradecendo a Escola de Belém do Pará, que encerra sua participação e que prepara o terreno para 2026 do Pará, para nos receber aí. Se continuarem juntos, constantes, unidos, fazendo o mesmo trabalho que estão fazendo agora até 2026, tem grande chance ano que vem. É claro que a Escola de Manaus vai aparecer. É claro que outras escolas vão aparecer aí no norte para concorrer com vocês, né? Outras escolas vão aparecer, mas é aquilo, já estão semeando desde já o caminho, pavimentando o caminho, não é isso? Está chancelado também que Aracaju fica em segundo lugar com 30%, em primeiro Fortaleza. Os 13 anos da filosofia X será no Ceará. Fortaleza! Conseguiu, Valda! Conseguiu! Olha aí! Fortaleza. Olha, não vem não. Seu espia, o
seu espia não se alegrou, dona Valda. Valda aí, ó. Seu espia não se alegrou. Corta os microfones aí que tá tudo animado. Ó, Winston, escuta só. Eu quero de verdade parabenizar Aracaju. Vamos a parabenizar? Aracaju. Arrasaram e pela humildade, o carinho, a unidade, muito bonito. E como nós sempre ensinamos, perder é melhor que ganhar, né? Para vocês vai ser um pulinho, não sei como é que vocês vão daí. O Nordeste é grande demais, né? A gente fala pulinho, mas tudo é longe. Mas eu espero que dessa vez, a gente na verdade não está pensando em Fortaleza, sinceramente. A gente não está pensando em Ceará. A gente está pensando em todo o Nordeste. A gente quer que todo o Nordeste esteja ali, né? Que o Maranhão esteja ali, o Piauí esteja ali, Rio Grande do Norte, Salvador. A gente quer facilitar porque vocês venham de ônibus ou venham com passagens mais baratas, né? Agora tem esse Voe Brasil aí, quem tem mais de 60 anos, estudantes pagam passagem de R$200, R$100. Muito bom. Tem várias possibilidades agora que facilitam a vida de vocês para estar nesse evento maravilhoso. Se informe sobre o Voe Brasil e daqui para frente, ó, conversa com esses aí, ó. Esses aí sabem das coisas. Conversa com Ilair, com o Juniels, com Priscila, com o Júlio, com a esposa, e tem lá os dois no fundo, lá, cadê os dois? A Jussara também se ofereceu para ajudar a Sofia. A Jussara também, que tem muita experiência, né, com o Encontro São Paulo. Pergunta para essas pessoas que já sofreram muito, que eles vão poder dar consultoria aí de como é que as coisas são, apesar que tudo é novidade agora. Novidade para todos, até para mim, porque a gente não sabe como vai ser exatamente. O que nós sabemos é que dessa vez vai ter outdoor, um mês antes, outdoor pesado, chamando toda a Ceará. E vocês vão fazer o encontro dessa vez na praça mais movimentada. Se não tem praça movimentada, porque eu já vi vocês fazendo reunião nas praças que não tem muita gente. Não quero. Eu não quero. Não quero saber de Largo do Arocho e 6 pessoas passando. Não. Largo do Arocho é bom pro snooker. Para Jesus, o Cristo original, eu quero a parte mais movimentada, mais arretada do Ceará. Eu quero a coisa arretada. Lá na muvuca central do central. Certo? Nós queremos um caminhão extremamente público, aberto, com as autorizações devidas da prefeitura. E essa questão que eu falei do gramado, da gente fazer a nossa parte, que uma parte vai ser assim, a outra parte vai ser mais no gramado. E esse gramado tem que pensar muito bem, vocês vão ter que andar muito pela cidade de vocês, para que seja um gramado que não seja só para nós também, mas que a nossa voz chegue nos cearenses, certo? Pensem num gramado que todos possam sentar num piquenique imenso. Nós queremos fazer um piquenique assim, The Chosen. Todo mundo com seus travesseiros, suas cadeiras de praia que vão levar de casa, com seus chalés e, como é que chama, cobertores, e os seus lanchinhos, sem deixar nenhuma sujeira no chão. E num lugar que a voz do caminhão indo para o gramado ecoe para um bairro importante cearense ou para, quem sabe, próximo do centro. Não sei. De repente tem uma coisa assim, meio mar, meio gramado. Tem que pensar. Tá bom? Professor, então sim, será dia 24 e 25 de maio? É o que está no portal, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está no portal. Eu estipulei a data, mas eu não lembro. Ó, o snooker vai ser 21 e 22 de dezembro. Certo? O aprendiz vai ser de 26 a 29 de dezembro aqui na Nave Mãe. O No Fear, 10, 11 e 12 de janeiro de 2025. A Sinfônica no último sábado de fevereiro ou primeiro sábado de março de 2025. Os encontros internacionais provavelmente vão ficar para o final do ano que vem ou 2026, tem que esperar. Ainda mais agora com essa guerra de Israel. Não dá. A Angola, quem sabe, estou esperando o General Serpente. Mas a questão dos 13 anos dias 24 e 25, exatamente. 24 e 25 de maio. Tem bastante tempo para vocês organizarem tudo. Mas o principal nem é a organização do evento. E dessa vez,
Não fiquem se preocupando como o Espírito Santo se preocupou, como Goiânia se preocupou, como o BH se preocupou com um bolo para todo mundo, contratar bolo. Não precisa. Né? Não precisa de bolo, não precisa de nada dessas coisas, lembrancinha, não precisa. Não gastem com essas coisas. Vamos gastar com outdoor, com caminhão. Vamos fazer a coisa acontecer. O que é mais importante é as pessoas não perderem o evento. O que eu sinto assim que não pode falhar é a gente ajudar pessoas que têm uma dificuldade imensa para comprar passagem, para se decidir, que deixa para a última hora, que fica naquela, que não dá, e sempre dá, é só querer. Ainda mais, para nós agora vai ser mais difícil, né? Para nós aqui do Sul, as passagens são bem caras, mas a gente está se programando antes, para comprar antes, e vai ser lindo. Gente boa de Deus, é isso! 13 anos, Ceará! Parabéns, fala. Então vamos para Sabe por que eles fazem assim? Por que eles fazem assim desse jeito? Mesmo perdendo, estão felizes, como se tivessem ganhado. Sabe por quê? Porque vós não sereis assim. Tchau. Tchau, boa noite. tirar do dono, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar. Jesus é a saída.